Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Colossenses capítulo 2 e versículo de número 4. Paulo está trazendo uma advertência acerca das falsas doutrinas. E ele está dizendo assim em Colossenses capítulo 2, versículo 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo está falando isso aos Colossenses. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ações de graças, e tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Pois em Cristo, ou pois nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós, outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual não era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, essa parte aqui que eu quero que você guarde bem. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, de lua nova e de sábados. Estas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como se estivesseis no mundo, tais como não toque, não proves, não manuseis? Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamento dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, inculto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você pode tampar seu corpo até o quanto você quiser, porque a maldade está na mente. Amém? Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu louvo a Deus porque no começo do ano, principalmente nas primícias, a gente sempre recebe do Senhor uma diretiva, e ela vai se desdobrando no decorrer do ano. E esse ano o Senhor falou muito conosco em primícias sobre a sua presença, a sua doce presença, o cuidado de não tomar decisões fora da presença de Deus, o cuidado de estar obedecendo coisas que são inúteis, que não fazem sentido algum em Cristo.
E cuidado para você não criar rudimentos que Jesus já venceu na cruz, criando obstáculos para os outros que nem você foi salvo por eles. Então, Paulo é muito categórico aqui com os colossenses. E de forma alguma, irmãos, isso não é uma liberdade para a gente sair fazendo o que a gente quer, né? Anulando não é para anular a graça de Deus, mas também não é para dizer assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós somos cristãos e as nossas doutrinas, elas são a partir de Cristo, que é o Filho de Deus. E nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, Jesus era judeu, nós somos cristãos judaicos. Por quê? Porque a doutrina de Cristo era judaica. E há uma grande confusão, às vezes, as pessoas, assim, qual é a religião que eu sigo? Irmão, segue a Cristo. Em Cristo se resume todas as coisas. Em Cristo se resume todas as coisas, não é? Eu sou cristão brasileiro, eu não sou cristão judeu. Eu entendo que o meu Jesus, ele é judaico, que todas as festas judaicas, elas apontam para Cristo, que o calendário judaico aponta para Cristo. Eu quero até indicar para você, o filho do pastor Lapa, o Mateus, que mora no Canadá, que é o nosso pastor do Canadá, lá do Mevan do Canadá. Ele soltou um artigo agora falando dos fundamentos judaicos no cristianismo, e essa grande confusão eu achei maravilhoso, muito bem explicado. Até aconselho você a entrar no Instagram do Mateus Lapa e dar uma olhada depois nesse artigo, sem ofender o judaísmo, mas entendendo que nós somos cristãos, mas os nossos fundamentos são os princípios de Deus. Ou seja, sempre que Deus levanta uma nação, Ele está apontando, dizendo, aquela nação, eu queria que vocês, quando Deus levanta não é para dizer que aquilo está certo, Ele está dizendo o seguinte, eu estou levantando isso aqui para vocês terem um modelo a seguir. E o modelo agora é Cristo, porque em Cristo foram feitas todas as coisas. Eu aconselho você a ler Efésios, a você estudar Filipenses, a você estudar a carta de Paulo aos Colossenses, que nós estamos estudando aqui um pouquinho. Por quê? Porque no caminho, irmãos, as pessoas vão colocando coisas, sabe? Elas vão colocando coisas no seu cristianismo, vai colocando um monte de rudimento, vai colocando um monte de coisa. Porque nós já tivemos a época, né? Eu e o Lapa, por exemplo, a gente já foi pregar em igreja quando a gente começou no Mevan. Antes do Mevan não existia Mevan ainda, era Mefoi, ou Mefui. A gente fomos pregar numa igreja e eu subi no altar para pregar e o Lapa não pôde subir porque ele estava de camiseta curta. Aí o pastor disse, o pastor Lapa não pode subir porque o pastor Lapa, ele está de camisa curta e aqui no altar não permite subir de camisa curta. Eu digo amém, a gente fechou, respeitamos porque você está num lugar, você respeita as ordens daquele lugar, né? Se eu vou no restaurante, tem um critério lá, eu respeito. Mas o que Paulo está tentando dizer aqui aos Colossenses é o seguinte, tem coisas que não influem, não contribuem e nem auxiliam. Ou seja, são coisas inúteis, que elas não contribuem para nada, não contribuem para santificar você, elas não contribuem. São rudimentos que nós vamos criando no caminho, irmãos. E eu queria falar algumas verdades aqui, em amor, claro, sempre em amor, até porque se nós não suportamos a verdade, é porque não há verdade em nós. Nós precisamos entender que muitos de nós estamos falando de coisas que nós sabemos, mas nós muitas vezes não estamos falando de coisas que Cristo mandou a gente falar. O que é que o Senhor mandou dizer para o fraco? Ele diz, diga ao fraco, eu sou. Ele está dizendo, você sabe que você é fraco? Sabe, mas você tem que dizer que você é forte. Porque o que importa não é o que você sabe, é o que você diz. O que transforma os lugares onde você vive, o que transforma a sua família. Sabe, não é só, é até pesado falar assim, mas você aceita Cristo, você vem para a igreja, você serve a Cristo, você está algemado em Cristo, você participa dos ministérios, você está constantemente nas reuniões, você dizima, você oferta, você contribui, mas muitas vezes você já se perguntou, cara, minha vida não vai.
Você já se deu conta do que você fala? Se você pudesse comer todas as palavras que você fala, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Porque nós construímos pela palavra, Deus constrói pela palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Então a fé veio pelo ouvir. Você é transformado quando ouve, mas ao seu redor as coisas são transformadas quando você fala. E às vezes eu tenho dificuldade de ver crentes, sabe? Não estou falando de pensamento positivo não, irmãos. Não é de pensamento positivo, não. É você começar a declarar outra coisa. Sabe, a vida inteira você achou que a sua casa era um lixo. A vida inteira você só disse para o seu carro: esse carro só quebra. A vida inteira você disse: esse emprego é horrível. Eu estou doido para sair dessa cidade. A vida inteira você profetizou. E às vezes o que Deus quer não vai mudar. Não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de pastor, até porque eu sou legal pra caramba. Não adianta você mudar se você não mudar o seu vocabulário. E para mudar o seu vocabulário, você precisa mudar o seu pensamento. Nós precisamos pensar em, se você ler Colossenses capítulo 3, você vai ver que Paulo está dizendo para a gente pensar em outra coisa. Então Deus nos chamou para isso, para mudar a vida das pessoas. Você é um cristão. Vamos ser o lençol de linho que envolveu o corpo morto de Cristo. Que quando Jesus ressuscitou, o lençol estava lá, para que quando as pessoas cheguem ao lugar de morte, nós sejamos esse sinal de afeto, sabe, que mostra que Jesus ressuscitou. Só ficou o lençol ali, mas Jesus ressuscitou. Então, eu sou um pecador, você é um pecador, que precisa ser restaurado pelo amor de Jesus. Irmãos, o pecado não pode parar a graça de Deus. Eu vou falar de novo: o pecado não pode parar a graça de Deus, nem o seu, nem o de ninguém. A graça de Deus sempre vai ser maior que o pecado. Se o pecado pode parar a graça de Deus, então a graça não deveria nem ter começado. Amém, irmãos? O pecado não anula a graça. Quem é que Jesus curou? Jesus esteve na terra, quem ele curou? Quem ia Jesus pedir cura? Eram os pecadores, ninguém tinha nascido de novo ainda. E Jesus curou. Se ele pode fazer isso com pecadores, o que ele pode fazer com quem nasceu de novo, irmãos? Eu e você precisamos mudar o nosso vocabulário. E Paulo ele chocou a teologia da época. Por quê? Porque Paulo vem com um discurso dizendo: vocês estão fazendo tudo de novo, vocês estão voltando aos rudimentos. Nós ficamos com discussões tolas. Irmão, quem é que mais briga na internet? É crente ou político? Mas é crente, crente ainda ganha. As pessoas ficam discutindo o que é de Deus, o que não é de Deus. Irmão, ninguém era nascido de novo quando Jesus nos curou. Diga para a pessoa que está do seu lado: a graça é maior que o pecado. Diga: a graça não, o pecado não anula a graça. O pecado não pode parar a graça de Deus. Se pecadores podem ser curados, você também pode. Por quê? Porque Jesus se fez pecado na cruz para me fazer justiça de Deus. Amém? Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Agora você precisa falar isso, você precisa declarar isso, você precisa abrir a sua boca e construir isso com a sua voz ao seu redor. Você não vai olhar para os seus negócios e ficar a vida inteira dizendo: eu acho que eu vou fazer outra coisa, isso aqui é ruim, isso aqui não vai dar certo. Você tem que mudar a vida das coisas. A vida está na palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Do fruto da boca do homem farta-te o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O Senhor manda falar. Ele manda você construir com a palavra. Quanto mais você falar e quanto mais você confessar esta graça, mais você vai viver os benefícios dela. Se você não confessar essa graça, você não vai viver os benefícios dela, irmão. Quanto mais você falar, quanto mais você tem que confessar. Mas eu acredito no que Deus faz. Deus não quer que você acredite no que Ele faz. Ele quer que você acredite no que Ele disse.
Você tem que acreditar no que Ele disse e no que Ele fez por você. Porque se você acredita no que Ele faz, você está sempre olhando para frente e talvez neutralizando o que Ele já fez. Ele morreu na cruz, seu Filho morreu na cruz para te dar vida, e vida com abundância. O escrito de dívida que era contra você foi cravado na cruz. Amém, irmãos? E por favor, se liberte de pessoas que só vê você no passado, não vê você hoje. Não consegue olhar para você agora. Quando olha para você, lembra do que você fez, não lembra do que você vive agora. Seja livre deste lugar. Mas às vezes eu vejo que a igreja quer receber a graça de Deus pela lei. Ela quer receber a bênção de Deus pela lei. Aí ele diz assim: você quer a bênção de Deus? Então você tem que jejuar. Você quer receber a bênção de Deus? Você tem que orar. Irmão, se eu tiver que fazer alguma coisa para receber as bênçãos de Deus, então Ele não é Deus. Então por que você faz? Eu faço porque eu reconheço que Ele é Deus. Eu não faço para receber, eu faço porque eu recebi. E porque eu recebi, eu quero devolver, dar uma devolutiva correta. Eu não faço para ter, eu faço porque eu tenho. Vida com Deus não tem a ver com o futuro que você está por viver. Vida com Deus já começou. Amém? Já começou na cruz. Não é o que você vai viver, é o que você já está vivendo. Mas eu não tenho fé. Às vezes você não precisa nem de fé. Você precisa de gente que tenha fé perto de você. É ou não é? Você lembra de um paralítico que chegou na casa que Jesus estava curando e não tinha como entrar? Você lembra disso? Não tinha como entrar. Eles entraram por onde? Quantos homens carregaram aquele homem? A minha pergunta: aquele paralítico foi curado na fé dele ou na fé dos 4 amigos? Então se rodeie de pessoas que alimentam a sua fé. Se rodeie de pessoas que alimentam a sua fé. Solte a mão de todo mundo que alimenta a sua dúvida. Solta a mão de todo mundo que alimenta a sua dúvida. Aquele homem não foi curado na fé dele, ele foi curado na fé dos seus amigos. E chegou: não vai dar. Os amigos disseram: vai dar. Os amigos disseram: vai dar. Como é bom ter amigos que dizem: vai dar certo. Como é bom ter amigos que dizem: vai dar certo. Não são aqueles que vêm com os rudimentos. É isso que Paulo está tentando dizer aos Colossenses. Ele está dizendo: Jesus já libertou vocês, Jesus já curou vocês, Jesus já transformou vocês. E vocês ficam ouvindo pessoas com filosofias vãs, que ficam dizendo que você tem que fazer isso, aquilo para ser curado. Não. Tenha fé. Quantas vezes eu já fui trocado, não pela minha fé, pela fé das pessoas que trabalham aqui. Quantas vezes eu já fui abençoado por pessoas que trabalham nessa casa, que vivem aqui ao nosso redor. Amém? Sabe quem é que vai fazer a diferença na sua vida? As pessoas que alimentam a sua fé. Amém? Aqui, as que alimentam a sua dúvida é um perigo, irmão. O Jacques falou uma coisa aqui na primícia muito interessante, eu até anotei. Não permita que as batalhas te escolham para lutar por elas. É você que escolhe as batalhas que você vai lutar. Não deixe que as guerras te escolham, porque senão você vai lutar guerra que não precisa lutar. E se não precisa lutar, não precisa vencer. Então você está lutando para vencer coisas que não precisa, não vale a pena vencer isso. Esquece isso. Agora tem batalhas que vale a pena lutar. Então escolha as batalhas que você vai lutar. Não deixe as batalhas escolherem você. Senão as batalhas vão te escolher e vão te cansar. Você vai estar sempre envolvido com ela. Sabe como é que eu chamo isso? A vitória da derrota. Porque você lutou, gastou tempo, gastou energia, se esforçou para ganhar uma coisa que não vale a pena. Quando Jesus já ganhou para você uma coisa que vale a pena lutar. Por isso vale a pena lutar. Quer saber o que eu penso, irmãos? Que aí você acredita, se achar que deve. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Deus é muito menos ofendido, sabe, com a sinceridade de um pecador. Pelo menos o pecador sabe que ele é um pecador. Você vai falar de Jesus para ele, ele chora e diz: é difícil, eu não consigo.
do que pela hipocrisia de um santo, que se acha mais santo do que todo mundo, que coloca a carga sobre a vida dos outros que ele mesmo não carrega. Dá um aleluia aí. Isso, me ajuda. Deus é muito menos ofendido com a sinceridade de um pecador. Por isso que Jesus curava os doentes, as pessoas diziam o quê? Se ele soubesse quem esse cara é. Jesus sabia quem era Zaqueu, Jesus sabia quem era Bartimeu, Jesus sabia tudo. Mas ele disse o quê? Qual foi a resposta dele? Eu não vim para os sãos. Aleluia. Alguém está me ouvindo? Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que não conseguem fazer sozinho. Tem alguém aqui que não consegue fazer sozinho? Então você está no lugar certo, meu amigo. Seja bem-vindo na classe dos inúteis. Mas tudo começa onde? No reconhecimento, Senhor. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas você tema e quer fazer sem ele. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Irmãos, essas verdades têm que ficar claras em nós. Pessoas que não têm fé, elas sentam nas mesas para discutir sobre a vida dos outros. Mas pessoas que têm fé, elas sentam nas mesas para trazer ideias que vão ajudar a vida até daqueles que não têm fé, que vai mudar a vida daqueles que não acreditam, mas que vai mudar a vida deles também. Por quê, pastor? Porque essa é a tônica do evangelho, irmãos. Por isso que tem pessoas que estão sempre apontando o que você fez, o que não deu certo, o que você não conseguiu. Te livra disso, irmão. Chega de dúvida, não ouça dúvida. Não ouça dúvida. Amém? Não ouça dúvida. Tinha pessoas que Jesus chegava para curar, ela já estava atormentada pelas pessoas que estavam ali ao redor. Jesus dizia o quê? Não duvides, crê somente. Crê somente. Irmãos, essas verdades é para você. Tem um texto que eu gostaria de ler com você. Gênesis capítulo 50. Gênesis 50. Quando José já está velho, irmão. Vamos lá. Gênesis 50, versículo 15. Olha o que diz: vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: ó, teu pai ordenou antes da sua morte. Mentira, já estava mentindo. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou. Está escrito aqui também. E José chorou quando lhe falaram isso. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? Vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bênção, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora pois não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Os irmãos de José, quando viram que Jacó morreu, eles pensaram: rapaz, o José agora vai ativar a ira dele contra nós. Então eles armaram um esquema e mandaram dizer para José: olha, o pai antes de morrer, José, ele mandou você perdoar a gente, mandou você cuidar bem da gente, tratar bem a gente. E José fez o quê? Chorou. Por que você acha que José chorou? A pessoa, quando é difícil de perdoar alguém, ela também acha que ela também não foi perdoada. José chorou, como se José estava tentando dizer o que para os irmãos? Gente, vocês ainda estão presos no passado. Eu já perdoei vocês.
Acabou. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão trazendo uma coisa para a mesa que já foi resolvida. Já foi resolvida. Tem um monte de coisa que Jesus já resolveu na cruz, irmãos, e a gente quer trazer para a mesa. Jesus já resolveu na cruz. Ele disse que cravou o teu escrito de dívida. Isso não é hipergraça, nem supergraça, nem ultragraça. Isso é a graça e o amor de Deus com a vida de você, com a sua vida. Jesus te amou antes mesmo de você ter nascido, te perdoou antes de você pecar, lavou os pés dos discípulos e eles ainda não tinham negado. Tem coisa que já foi resolvida na cruz e a gente continua tentando resolver no púlpito. Por quê? Tem pessoas que não conseguem te ver hoje. Elas só conseguem ver aquilo que você fez e aquilo que você disse. Pessoas que vivem te julgando a partir do que elas são e fazem. E eu vou repetir: vida com Deus não se trata somente de uma expectativa de futuro. Não se trata da vida que você quer ter com Deus, mas sim da vida que você já tem. E eu vou falar o que eu penso. Irmãos, a igreja, ela deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Seguro para quê, pastor? Aonde todos os problemas e pecados deveriam ser resolvidos. A igreja deveria ser o lugar mais seguro do mundo, onde os problemas das pessoas fossem resolvidos. Mas como nos falta relacionamentos sadios, como nos falta amor, misericórdia e compaixão e maturidade para resolver problemas e pecados. E aí, quando os problemas e os pecados acontecem, é melhor excluir e expurgar o pecador. E não, a gente quer tirar o pecador da igreja, em vez de trabalhar para tirar o pecado do pecador. Você está me entendendo? Mas por que a gente não consegue fazer isso, pastor? Porque nos falta maturidade como igreja, nos falta relacionamentos sadios, nos falta verdade nas palavras, nos falta amor nos discernimentos, nos julgamentos. Falta, pastor, falta. Por isso, irmãos, uma igreja que busca Deus, que entende que Jesus já resolveu na cruz, não anule o sacrifício da cruz, irmãos. Não anule o que Jesus já falou, o que Jesus já disse. Quando os problemas e os pecados acontecem, a gente tem dificuldade. Olha o que diz 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo de 5 a 7. Olha o que diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é igreja. Você crê que é possível viver isso como igreja? Pastor, mas é difícil, pastor. Quem falou que é fácil? É por isso que muitos correm da igreja, irmão, preferem não congregar, porque é no meio dos relacionamentos que nós somos sarados. Amém? Um povo, vai lá, um povo que não se frustra, um povo que quer resolver tudo na hora, um povo que não se decepciona, é um povo fraco, é um povo sensível. Então, seja a igreja que você quer ter, seja você a igreja que você quer ter,
Sabe, às vezes as pessoas ouvem as nossas mensagens na internet e elas mandam recados, eu não consigo ver, porque é a mídia que cuida das redes sociais, eu não consigo responder. E muita gente diz, porque eu estou aqui na igreja, mas o meu pastor é assim, a minha pastora é assim, a minha igreja é assado. Sempre é o problema na igreja, porque a gente está procurando um lugar abençoado, quando o Senhor não diz para a gente procurar um lugar abençoado, Ele diz, se tu uma bênção. Ele diz, você está procurando um lugar abençoado, e Ele está dizendo, se tu. Então seja a igreja que você quer ter. Amém? Não adianta mudar de lugar achando que vai mudar alguma coisa. Deixa eu te falar o que vai mudar. Vai mudar que você não vai ser tratado. O dia que você achar uma igreja perfeita, não entra nela para não estragar. Isso é igreja, irmão. Quem já encontrou na igreja alguém que deve? Quem já encontrou na igreja quem já brigou na rua? Quem já encontrou na igreja quem já encontrou na igreja pensando, não acredito que está aqui também? Quem já falou isso? É a igreja de Jesus. Aí você olha e diz assim, não acredito, está aqui na igreja. E Jesus diz, eu trouxe para tratar de você. Eu trouxe para te curar, para te amar, para te perdoar, para te fazer de novo, para te ir atrás, para te estender a mão, para te perseverar. Porque isso é igreja. Quer ser transformado? É só nesse lugar, irmãos. Pessoas corajosas e pessoas abençoadas, pessoas ungidas, só nascem no meio do caos. Aleluia. Então quando você ouvir um pastor dizer, essa igreja é uma luta, glória a Deus. Se você começar todo dia, essa igreja é uma bênção, é uma vitória. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. É ou não é? Jesus morreu por essa igreja. Jesus morreu por pecadores. Essa pessoa que talvez você odeia ela, Jesus morreu por ela também. Essa pessoa que você acha que é do diabo, Jesus disse, foi eu que criei. E aí, como que a gente vive um evangelho dessa forma? Não, mas tem um limite. Tem. Não dá para suportar tudo, tem um limite. Tem um limite, a cruz, a morte. Sabe por que ainda tem um limite? Porque estamos na alma. Quando você vive no espírito você não existe. Você existe na alma. Como é que é? No espírito você não existe. Você existe na alma, no espírito você não existe. Por quê? Porque já não sou mais eu que vivo. Meu Deus, é Cristo que vive em mim. E se eu posso dizer é Cristo que vive em mim, como Cristo reagiria a isso? Como Cristo reagiria com essa pessoa? Como Cristo falaria com ela? Já não sou mais eu que vivo, é Cristo. Então no Espírito você não existe. Se você quiser viver uma vida no Espírito, você não tem mais direitos. Você tem direitos ainda na alma. Por isso que a sua alma está aí gritando dentro de você. Parte de você está me amando hoje. Parte de você. Por quê? Porque é uma briga pelo controle da sua mente e do seu coração. Há uma briga pelo controle. Essa briga não vem de fora. Não adianta discutir com ninguém aqui fora. Essa briga é interior. Essa briga está aí dentro. Alma e espírito lutando. Porque se o espírito vence, você já não vive mais.
Já não é mais você que vive. Paulo dizia isso: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Você está me entendendo? Sabe por que ficamos criando rudimento para os outros, criando regras para todo mundo? Sabe por quê? Porque ainda estamos na alma como igreja. No espírito todo mundo conhece a sua responsabilidade. No espírito todo mundo conhece os seus deveres. As regras são para as crianças, irmãos. E o Senhor está dizendo para nós em 2024: vamos amadurecer mais, vamos crescer um pouco mais. Então eu repito: um povo que não se frustra, que quer resolver tudo na hora, que não se decepciona, é um povo que não sofre, um povo que não foi traído, um povo que não sofreu na sua carne, é um povo fraco, vai se tornar um povo fraco. E quando tiver que lutar, não sabe guerrear. A imagem de Cristo ainda é o que Cristo quer implantar em mim, irmãos. É a sua imagem, a imagem de Cristo, ou as imagens que me distraem, as imagens que eu crio sobre Cristo. Eu criei algumas imagens sobre Cristo na minha mente, e eu acho que Cristo se move assim, só porque eu acho que Ele se move assim. Não, irmãos. Colossenses capítulo 2, bota aqui para mim o versículo 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A minha tradução, ela fala isso também, mas com outras palavras. Ela diz assim, Colossenses capítulo 2, deixa eu ler aqui para você. Tem na verdade aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Não tem. Você pode cortar a mão de um ladrão para ele parar de roubar, ele rouba com o pé, porque é aqui dentro, irmãos, é aqui dentro. Por isso que tem que ter uma nova natureza, tem que nascer de novo. E para que um novo céu e uma nova terra? Para quem nasceu de novo. Para que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra? Para quem nasceu de novo. Eu preciso nascer de novo. Não adianta. Se você cortar a mão de um ladrão para ele parar de roubar, ele não vai parar de roubar, ele vai continuar roubando. Porque o que rouba é a sua intenção, é a sua consciência, é a sua mente. O corpo é de Cristo, o corpo não é de ninguém, o corpo é de Cristo. E se não é de Cristo, então não é corpo. É denominacional, mas não é corpo. O que está dizendo? O corpo é de Cristo. Indica o que? Senhorio. E se ele não é senhor, então esse corpo não é dele. Às vezes a gente fala de unidade, vamos unir, vamos trabalhar para unir as igrejas, para unir, irmãos, unir o corpo. Mas só o que é do corpo se une. O que não é do corpo não se une. Pode estar junto, pode estar perto. Passamos a vida inteira tentando unir o corpo, mas nem tudo que estamos tentando unir é o corpo de Cristo. Só o corpo de Cristo, que está debaixo do senhorio dele, pode se unir. Só onde Cristo governa pode se unir. O que não é governado por Cristo não pode se unir. Julgo desigual é isso, é quando uma pessoa é governada por Cristo e a outra não. Não é quando uma é evangélica e a outra não. Ah, mas eu sou da igreja católica e casei com uma pessoa da igreja evangélica. Isso não é julgo desigual, irmão. Julgo desigual é quando um é dirigido por Cristo e o outro não. Independente da igreja que eles estão. E aí, com essa falta de lógica, nós vamos criando regras que não fazem sentido. Porque o que é do corpo responde à cabeça.
O que é do corpo tem um senhor, o que pertence ao seu senhorio responde à sua cabeça. O que não responde à sua cabeça, responde à sua própria cabeça. Uma pessoa que está na igreja, que não responde a Cristo, ela responde a si mesmo. E quando ela responde a si mesma, ela cria para os outros regras, a partir daquilo que ela pensa, não do que Deus disse. Se Ele disse que eu sou fraco, mas Ele disse para mim dizer que eu sou forte, eu sei que eu sou fraco, mas Ele disse para mim dizer que eu sou forte. Então eu não fico com o que eu sei, eu fico com o que Ele mandou eu dizer. Ele mandou eu dizer que eu sou forte, então eu sou forte. Mas eu sei, você é fraco. Não, eu sei, isso eu já sei. Mas Ele mandou dizer que eu sou forte. Mas você é fraco, Luiz, eu sei, não precisa me lembrar. Mas é que Ele mandou eu dizer que eu sou forte. Aí tem um monte de ideia, mas você é fraco. Eu sei. Por isso que quando o povo sai do Egito e para diante do mar, irmãos, do mar vermelho, eles olham para trás, o faraó está seguindo, Moisés vai consultar Deus, Deus diz: o que vocês estão reclamando a mim? O que eu falei lá? O que eu falei aqui para vocês? Que eu vou tirar vocês do Egito e levar para uma terra prometida. Não foi isso que eu falei? Aí no primeiro obstáculo vocês estão chorando. Fica com o que eu falei, não com o que você está vendo. O que eu falei para você? Que eu ia mudar você de cidade, ia te prosperar. Não foi isso que eu falei? Eu não falei que eu ia levar você às nações, que eu ia te dar essa empresa, ela ia prosperar. Eu não falei que você ia fazer coisas grandes. Eu não falei. Aí no primeiro obstáculo você disse: eu acho que não é de Deus. E Deus disse: eu falei, ele não acredita no que eu falo. Fé não é fé para realizar, fé é para acreditar no que Deus disse. Fé não é uma fé para acumular coisas. Fé não é para acumular coisas, irmão. Uma fé avassaladora de conquistas. Você tem que conquistar. Você não tem que conquistar nada. Você tem que acreditar que Deus conquistou na cruz. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos. Você tem coragem de cantar isso? Levanta a sua mão. Maior é o que está em nós. Bem maior. Meu Deus, eu acho que você entendeu. Eu acho que você entendeu. Eu creio que você entendeu. Se você acha, você crê mesmo que maior é o que está em você? Quem é maior, você ou essa caixa de som? Esse retorno? Quem é maior? Quem é maior, irmãos? Então por que você não fala para ele que você é maior do que ele? Ai, porque isso é soberba. Não é soberba. É fazer o que Deus mandou você fazer. Soberba é você achar que você é melhor do que todo mundo. Mas você saber quem você é identidade. E a unção não vem se você não tiver identidade. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow.
But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Sag heavy overhead, windows dark one by one. The hum is gone, the hum is gone. A whisper in the wires, fading slow, fading slow. Flicker and fade, flicker and fade. This city's last light, slipping away, slipping away. Bridges crumble brick by brick, rivers choke with ash and oil. Voices echo hollow walls, no answers, no echoes at all. A whisper in the wires, fading slow, fading slow. Flicker and fade, flicker and fade. Não adianta copiar outra pessoa, não adianta falar o que o outro diz, não adianta. Você tem que ter a tua identidade, porque a unção de Deus só vem na sua identidade. Entenda isso. Você é maior. Maior é o que está em você. Então fale, declare. Não, mas eu sei, Deus não quer saber. É que nem amar uma pessoa. Amor, você nunca fala que me ama, mas eu te amo. Mas por que você não fala? Mas você sabe. Fale, infeliz, que você ama. Fala da boca, amor, eu te amo. Gracinha, eu te amo. I love you. Todinho. Fala. Porque quando você fala, você
constrói, você declara, você sentencia. Você sentencia. Você está sentenciando ao mundo espiritual. Você está dizendo agora, se você já vai com medinho, tem que ir, né? Não vai com medinho. Você tem que saber quem você é em Deus. Amém, irmãos? Porque se você não está sujeito à cabeça que é Cristo, você está sujeito à sua própria cabeça. E aí Deus não é o teu Senhor, porque Ele só é Senhor de senhores, Ele não é Senhor de salvos. Então como é que é? Você pode ser salvo e Jesus não ser teu Senhor. Não, isso é confusão, não é confusão. Ele não é Senhor de salvos, Ele é Senhor de senhores. Então para que Ele seja teu Senhor, você tem que ser Senhor de tudo que você tem, de tudo que você faz e de tudo que você é. Nada pode estar entre você e Ele. Você é Senhor desse medo. Você é Senhor dessa culpa. Você é Senhor dessa necessidade. Essa necessidade não governa a sua vida. Você que é Senhor dela. Você vai dizer o que vai acontecer com ela, então diga para ela. Você é Senhor do desemprego, então diga o que vai acontecer se você não arrumar um emprego essa semana. Fala toda semana: eu vou sair agora, eu vou embarcar nesse carro, eu vou arrumar um emprego. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que eu sou abençoado. A sua palavra diz. Aí tem gente que fala assim, a gente diz, essas pregações motivacionais. Não é motivacional, irmão. O cara está só assumindo a posição dele. Motivacional é você querer fazer alguma coisa sem Deus. Mas quando alguém diz para mim, sabe, quando alguém diz para você, você pode. Você pode. Cutucar alguém que está do seu lado, diga, você pode. Você pode, menina. Você pode, menino. Você pode. Por que você pode? Porque Ele disse que você pode. Por que você pode? Mas eu pequei tanto, fiz tanta coisa errada, mas Ele cravou na cruz. A Bíblia diz que Ele riscou. Por que Ele riscou? Porque Ele não rasgou a dívida, Ele pagou. Quem tem mais de 50 anos aqui? Na minha época, a mãe mandava a gente na venda, do seu Érico, lá na venda, lá na rua Domingos José Cabral, lá na rua do McDonald's, aqui em Itajaí. A gente ia na venda do seu Érico comprar, e a gente tinha uma cardenetinha. Quem já comprou na cardenetinha, irmão? E a gente tinha a cardenetinha e a venda tinha outra cardenetinha. Lembra disso? Aí você chegava lá, seu Érico, dá uma lata de azeite, não sei o que, seu Érico, cadê a caderneta? Você não trouxe? Não, você tem que buscar a caderneta. Aí tem que trazer a caderneta, sempre tinha que marcar nas duas. Marcava nas duas. Quando alguém queria dar um migué, perdia a caderneta. Mas o seu Érico sempre tinha uma cadernetinha. E ele dizia, não, fica tranquilo, eu tenho tudo anotado aqui. Então essa caderneta estava na mão, não era do seu Érico, ela estava na mão do diabo, que lá dizia, Luiz Hermínio foi um traficante, bandido, adúltero, miserável, vagabundo, safado, ladrão. Jesus não foi lá e rasgou a caderneta. Ele cravou ela na cruz, pegou a caderneta e devolveu para o diabo. Diz, está aí a conta do Luiz. Agora o diabo, ele ainda tem a caderneta, só que ele não consegue ler, porque está riscada com sangue. Ele riscou com sangue e devolveu a caderneta para o diabo, para dizer assim para o diabo, você nunca mais vai poder cobrar o Luiz, porque já está pago. Quando você coloca rudimentos sobre os outros, você está dizendo que essa pessoa ainda deve para o diabo. Não, a graça o salvou, a maravilhosa graça de Deus o salvou na cruz, o libertou na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, Ele o cravou na cruz.